Vygotsky tem um outro mérito. Ele escreveu uma metodologia científica, princípios metodológicos para a ciência psicológica. Porque a grande questão da ciência era metodológica, principalmente da ciência psicológica, do psi. Por quê? Porque não tinha, na época, metodologia científica para se estudar um humano. Então a gente estudava com metodologia das ciências naturais. E ele escreveu um livro sobre a metodologia, que é um outro livro dele. Ele tem 4 livros que são muito importantes da obra dele, que é A Formação Social da Mente, é esse livro da metodologia. O outro livro é Pensamento e Linguagem, que ele vai tentar mostrar exatamente isso, que a grande discussão era se o pensamento antecede a linguagem ou se a linguagem antecede o pensamento. E o outro livro é Psicologia da Arte, pega toda uma contribuição da psicologia da arte para poder olhar, ajudar as pessoas a olharem na perspectiva que ele estava trazendo para os fenômenos, para o estudo da ciência psicológica. Então a metodologia dele tem 3 princípios estes que questionam, de alguma maneira, tanto a neutralidade do pesquisador, a neutralidade da pesquisa, quanto esse exemplo do oxigênio, o tanto como dividir as partes e somar essas partes, a gente não acha o todo, não encontra o todo, tem uma perda quando você separa. A psicologia sofreu muito isso, até hoje sofre, em relação ao intelecto e o afeto. Então essa separação do intelecto e o afeto. Não é só somar o intelecto com o afeto, tem muitos processos, muitos fenômenos que acontecem quando você separa o elemento e não olha para a unidade. Então ele escreveu um método, escreveu 3 princípios metodológicos que o pesquisador, atitudes que o pesquisador precisa ter para ele poder ir estudar os fenômenos psicológicos. Uma é analisar o processo e não o objeto. Existe uma dinâmica no campo. Então ele propõe uma pesquisa qualitativa, ele propõe perguntas abertas e ele propõe você entender esse exemplo do oxigênio, que não adianta separar os elementos, que a gente precisa olhar para a unidade, para a dinâmica do que está por baixo desses fenômenos. Então, é um outro método de olhar o que está por baixo. Vamos para o segundo item, que é a explicação versus a descrição do fenômeno. Então, ele propõe uma explicação e não somente uma descrição do fenômeno. E ele diz dessa explicação a gente precisa olhar o que está por baixo. Apesar de ser muito diferente da metodologia, por exemplo, da psicanálise, que também propõe um método da interpretação, mas essa atitude de olhar o que está por baixo é muito parecida. A diferença é que na psicanálise está voltado para o inconsciente e aqui ele está voltado para essa unidade do sujeito. Está interessado nessa unidade e principalmente no que se fazia na época, nessas correntes que estavam no mundo inteiro ganhando força, em relação a essa separação dos processos superiores, que é como ele chama, esses processos de memória, do intelecto, do pensamento, da fala, da linguagem, da emoção, do afeto. Esse processo de natureza humana que a gente tem e que muitas vezes foi separado para ser estudado, ele tem uma perda considerável. Então ele pede para não só descrever os fenômenos, que era como era feito. Você controlava as variáveis e você descrevia o fenômeno, mas entender essa explicação que está por baixo, qual é o sentido subjetivo, qual é o sentido que está por baixo dos fenômenos que estão acontecendo. Se eu analiso só o comportamento, eu perco o que está por baixo. E ele chama atenção para os comportamentos fossilizados, que é esse comportamento que se repete pela enésima vez nos sujeitos, que vem fruto de uma cultura. A perspectiva dele é uma perspectiva sócio-histórica. Então ele também abre um espaço para uma subjetividade social que é construída dessa forma, com a subjetividade individual. Quem vai falar disso é o Fernando Rey, que já é contemporâneo, infelizmente faleceu o ano passado, mas que ele vai trazer essa interferência dessas duas subjetividades. E a nossa história vem de uma história de uma subjetividade individual, levar em consideração essa subjetividade social. Então, essa perspectiva vigotskiana é super importante. Primeiro que ele colocou princípios metodológicos para se trabalhar com os fenômenos psicológicos.
E esses princípios são atitudes, por exemplo, o comportamento fossilizado, que é olhar para esse comportamento que se repete na história, no padrão emocional de cada um de nós. Então temos um padrão que se repete, e eu preciso olhar e perceber e entender o que dessa descrição, o que daquilo que eu estou vendo na descrição vem desse comportamento fossilizado. O que o pesquisador que está fazendo pesquisa, quais são os comportamentos fossilizados desse próprio pesquisador, desse próprio olhar do pesquisador. E ele precisa reconhecer, para quê? Para ele conseguir olhar para o fenômeno, descrever o fenômeno, mas buscar a explicação desse fenômeno, o que está por baixo desse fenômeno, a dinâmica desse fenômeno, porque isso sim era o que o Vygotsky estava interessado, de olhar essa subjetividade, não só individual, mas individual e social ao mesmo tempo. Esse nome, subjetividade, individual e social, isso já vem posteriormente através do Fernando Rey. Mas o que o Vygotsky estava propondo era olhar o processo e não o objeto, a unidade e não somente o elemento. Isso naquela época, a gente está falando de 1917, isso naquela época era uma grande questionamento que ele estava fazendo em toda a ciência, em toda a hegemonia da ciência, não só daquele contexto dentro da Rússia, mas em todos os contextos do mundo inteiro.